Quem faz crochê sabe, a dor não é pequena quando descobrimos um erro. Depois de horas, depois de dias, quando já temos um grande pedaço pronto e percebemos que vamos ter de desmanchar quase tudo. E hoje eu quero dizer-lhe uma coisa muito íntima: a vida também faz isso conosco. Às vezes, quando achamos que está tudo a compor-se, quando pensamos que finalmente estamos a avançar, descobrimos um erro, uma dor, uma perda, uma mudança. E temos que recomeçar quase tudo do início. Eu até tinha outro vídeo programado para hoje, mas ontem uma ida ao IPO com a minha mãe fez-me cair a ficha, como se diz agora, como está na moda. Eu sou Isabel, do Maria Coração Atelier, e hoje venho aqui com um paralelismo interessante. Há trabalhos que se desmancham e há vidas também. E quem não faz crochê talvez pense que desmanchar é só puxar um fio. Mas quem faz, sabe. Sabe que não se desmancha só o fio, desmancha-se o tempo, desmancha-se a paciência, a expectativa. Desmancha-se aquele bocadinho de orgulho bom de olhar para a peça e pensar: está tão bonita, está quase pronta. E de repente, não está. Eu acho que muitas mulheres vivem assim por dentro, com pedaços da vida que tiveram de desmanchar, sem ninguém ver. No crochê muitas vezes começamos cheias de entusiasmo, gostamos da linha, gostamos do desenho, ai, quem nunca, estamos inspiradas, queremos começar logo. E às vezes nem planeamos bem, ai, nem digo nada, nem fazemos a contagem como deve ser, quem nunca. Nem confirmamos se está tudo a bater certo. E vamos andando. Depois acerto. Lá mais para a frente vejo. Talvez nem se note. Mas no crochê, como na vida, aquilo que não foi bem contado no início, mais tarde aparece. E às vezes aparece quando já temos dado tanto de nós, que dói muito mais aceitar. Porque não custa só recomeçar. Custa aceitar que temos mesmo de recomeçar. Quantas vezes na vida também fazemos isso? Começamos relações sem ver os sinais. Entramos em fases novas sem estrutura. Damos o nosso melhor, mas vamos cansadas. Depois dizemos: logo trato disso. Logo penso nisso. E um dia a vida obriga-nos a parar e a olhar. E o que parecia estar a crescer, afinal precisa ser desfeito para ser bem feito. Há uma coisa que aprendi e que ainda hoje estou a aprender. Desmanchar não é fracassar. No crochê, desmanchar é um ato de coragem. É olhar para uma peça quase pronta e ter a honestidade suficiente para dizer: assim não está bem, assim não está certo, isto não me representa, mais à frente vai dar problema. E na vida também. Às vezes o recomeço mais doloroso é também o mais necessário. Porque há alturas em que continuar só por orgulho, só porque já investimos muito, só porque já demos demasiado, só porque temos medo do que os outros vão pensar, só nos afasta da nossa paz. E eu acredito muito nisto. Há coisas que se devem desfazer para não nos destruírem. Mas há um lado ainda mais difícil. É quando o erro não foi nosso. Esta especialmente dói. Porque no crochê, às vezes, ainda conseguimos dizer: pronto, contei mal, comecei depressa demais, estava a olhar para a novela, ou para a televisão, ou qualquer coisa e não vi o erro. Mas há outras vezes em que a culpa não foi nossa.
o ferro de passar que estava sujo porque alguém resolveu ir passar uma t-shirt ou umas calças de ganga e estraga um trabalho lindo e acabado. O acidente acontece, uma mancha aparece, um pet suja uma peça já pronta, algo se rasga, algo se perde e o que estava feito com tanto amor vai para o lixo. E na vida também acontece. Há dores que não nasceram dos nossos erros. Há perdas que não escolhemos. Há doenças que não pedimos. Há mudanças que não provocamos. Há despedidas que não queríamos. Há dias em que a vida mexe no que era sagrado sem nos pedir licença. E isso é muito difícil de aceitar. Eu fui ontem ao EPO com a minha mãe. E nestes momentos há silêncios que falam mais do que muitas palavras. Minha mãe tem 80 anos. Há 2 anos teve que tirar um peito. E eu falo nisto com muito respeito, porque só quem vive ou acompanha de perto entende. Pode-se pensar, com 78 anos, que ela tinha na altura, viúva, sozinha, tirar um peito, qual é o problema? Não vai à praia, não dorme com ninguém. Mas só quando uma mulher passa por algo assim, é que entende. Não é só o corpo que é tocado, é a identidade, a feminilidade, a autoimagem, a intimidade. É uma parte profunda de si. Ela ontem, ao fim de 2 anos, precisamente, fez 2 anos agora em março, que ela foi operada, e ela disse para a médica, já me consigo ver ao espelho, depois de tomar banho. E eu olhei para ela e pensei, há mulheres que não desmancham só uma peça, há mulheres que têm de se reconstruir por dentro depois de a vida lhes arrancar um pedaço. E mesmo assim continuam a levantar-se, continuam a ir às consultas, continuam a vestir-se, continuam a sorrir às vezes, continuam a cuidar dos outros, continuam a existir com uma dignidade silenciosa que o mundo nem sempre vê. Eu acho que muitas mulheres são heroínas assim. Não porque fazem barulho, mas porque continuam, mesmo quando o coração ainda está a remendar-se. Eu também já tive que recomeçar várias vezes. Recomecei aos 10 anos. Recomecei aos 45 e recomecei aos 52. O recomeço dos 10 anos acho que ainda não está completamente curado. Os outros, eu já era mais velha, já tinha outras armas. Mas quando olhamos para trás e percebemos uma coisa muito importante. Nenhum recomeço é pequeno. Há recomeços que mudam tudo. Há recomeços que nos partem por dentro. Há recomeços que ninguém percebe. Há recomeços que fazemos em silêncio, enquanto continuamos a trabalhar, a sorrir, a cuidar e a resolver. Às vezes as pessoas olham para nós e pensam, ela está bem. Mas não sabem quantas vezes tivemos de pegar em nós mesmas, quase do chão, e voltar a juntar ponto por ponto. E eu digo-lhe uma coisa bem cá de dentro. Recomeçar dói. Não vale a pena romantizar isso. Não vale a pena dizer, às vezes há recomeços ou erros ou coisas que se perderam que foram a melhor coisa que lhe aconteceu. Não vamos por aí. Há coisas que há sofrimento que não era preciso. Nem sempre precisamos de tanto sofrimento para crescer. Porque recomeçar cansa. Recomeçar assusta tanta vez.
Recomeçar humilha, às vezes. Recomeçar faz-nos sentir perdidas. Faz-nos chorar em silêncio. Está bem. Recomeçar também salva. Quando conseguimos recomeçar e quando corre bem. Porque conhecemos casos de que recomeço não foi bom. E houve muitos recomeços que não chegaram ao fim. Houve muitos recomeços que foram o fim. Mas vamos lá. Crochê ensina-nos uma coisa muito bonita. Eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu, quando desmancho uma peça, não volto a ser a pessoa que a começou. Eu volto ao início, mas com olhos mais atentos. Volto ao início, mas com as mãos mais sábias. Volto ao início, mas com mais humildade. E na vida acontece o mesmo. Quando temos que recomeçar, parece que estamos a voltar para trás. Mas não encara assim. Não estamos a voltar atrás. Estamos a recomeçar. Nunca se recomeça do zero, porque recomeçamos com experiência. Com cicatrizes, com consciência, com menos ilusões, mas com mais verdade. E isso faz toda a diferença. Porque uma mulher que já foi ao fundo e voltou, nunca mais pega na vida da mesma maneira. Até há quem diga, ela é fria, ela é autoritária, ela... Pois, se calhar ela já foi ao fundo e não voltou da mesma maneira. Às vezes até passa a sentir mais, a ver mais, mas também passa a valorizar-se mais, a escolher melhor, a reconhecer os sinais, a proteger a sua paz, e isso também é sabedoria. E então, como devemos recomeçar? Eu, por mim, já tenho quase um doutoramento nisso, acredito que devemos recomeçar assim. Primeiro, aceitar a dor. Não fingir que não gostou. Não sorrir só para parecer forte. Isso é que eu tenho então doutoramento, ando sempre a sorrir. Sabe Deus. Não dizer não faz mal quando fez. Porque fez. Custou, doeu, mexeu connosco. E está tudo bem em admitir isso. Depois, sem vergonha. Sem vergonha do que se perdeu, sem vergonha do que se desmanchou, sem vergonha de ter de começar de novo. E podemos começar bem lá de baixo. E acreditem que eu sei muito bem do que é isso. Mas nunca começamos do zero. A vergonha pesa. Mas devemos ir com verdade. Perguntar o que foi erro meu, o que é que eu preciso aprender, o que é que eu ignorei, o que é que eu preciso fazer diferente. Mas também temos que pensar o que é que não foi culpa minha, o que simplesmente aconteceu, o que é que eu preciso deixar de carregar como se fosse responsabilidade minha. Porque nem tudo o que se estraga foi culpa nossa. Mas também quando foi, também é que convém olharmos de frente. E aqui chamo novamente a atenção. Cuidado com os vitimismos. Cuidado com os coitadismos. Às vezes isso é uma prisão. Pomos a culpa toda para os outros e não encaramos a nossa e não conseguimos dar a volta. Ficamos ali nos coitadismos. Por isso, encare bem tanto o que foi da sua parte como o que não foi.
Seja realista para si próprio, esqueça os outros. Se tiver que conversar a alguém, que seja com um terapeuta em condições. E depois vamos devagar. Uma peça refeita com pressa sai torta. Uma vida refeita à força também. Às vezes recomeçar não é fazer logo tudo. Às vezes recomeçar é só levantar hoje, respirar hoje, organizar o que sobrou, guardar o que ainda serve, deitar fora o que já não está bem e, se for preciso, deixar o primeiro ponto para amanhã. E por fim, com amor por nós próprios, porque há mulheres que são tão compreensivas com os outros, mas tão duras consigo próprias. É o lado inverso das coitadismas. E recomeçar sem amor próprio é como trabalhar com o fio gasto. Parte-se mais depressa. E se hoje a sua vida parece uma peça desmanchada, eu quero que guarde esta frase. Quando desmanchamos, parece que voltamos atrás, mas não, voltamos ao início, com mais sabedoria, nas mãos e na cabeça. E isso muda tudo. Porque a experiência não se perde, a força não se perde, o que choramos não se perde e o que aprendemos não se perde. O que se perdeu foi uma forma antiga de fazer, mas a mulher que ficou, essa sabe muito mais. Há peças que se desfazem, há planos que se desfazem, há fases da vida que se desfazem e há sonhos que se desfazem. Mas enquanto houver mãos, enquanto houver coração, enquanto houver um fio de esperança, ainda é possível criar beleza outra vez. Não igual, não como de antes, não com a mesma inocência, mas às vezes fica ainda mais bonito. Agarre-se a isso, pelo menos. Recomece, não deixe ir tudo ao fim. O recomeço passa a ter verdade, passa a ter profundidade, passa a ter alma. E hoje quero deixar um abraço muito especial a todas as mulheres que estão a recomeçar em silêncio. É primavera, é Páscoa, é época de renascimento. Vamos olhar com mais carinho para o recomeço. Um abraço muito especial às que estão a lidar com a doença, às que acompanham quem amam, às que perderam algo importante, às que tiveram de se reinventar, às que estão cansadas, mas continuam. Vocês são muito mais fortes do que imaginam. E mesmo quando a vida parece desmanchada, ainda há beleza possível nas vossas mãos. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe apenas um coração nos comentários. Só um coração, para eu saber que desse lado há outra mulher que já teve de se desmanchar e encontrou coragem para recomeçar. Para eu saber e para todas nós sabermos. Vamos encher estas redes sociais de corações, que eu acho que está a fazer muita falta. Menos críticas, mais corações. E se quem for ver os comentários vir muitos corações, vai pensar, é possível. E se quiser, partilhe este vídeo com alguém que esteja precisamente agora a tentar juntar os fios da própria vida. Às vezes, uma palavra certa no momento certo pode ser o primeiro ponto de um recomeço. Ou de um novo começo.
Beijinhos. Até uma próxima.